Menopausa. Sintomas, causas e consequências. Já vamos começar! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Rompendo o Silêncio. E temos esse tema hoje aí, né, impactante, que é sobre a menopausa. Olha, toda mulher vai passar por essa fase, então você, mulher que nos assiste aí nesse instante, não desconecta não, né, Cíntia? Seja você jovem, seja você meia idade, seja você já passando já dos 30, fiquem aí porque temos especialista no assunto que irá dar dicas da pré-menopausa, dicas quando você chegar, quando a menopausa chegar para você, o pós-menopausa. Exatamente. É muita coisa que temos aqui hoje. Muita coisa, muitas informações. E Sara, você sabia que 50% das mulheres que estão passando por esse período de menopausa sofrem alterações de humor, né? Então vamos saber mais sobre isso, vamos saber também como ela pode lidar, como ela pode amenizar também os sintomas da menopausa, né? Que são quantos? Na verdade não são nem sintomas, são os efeitos da menopausa, né? Sim, são os efeitos que são quantos, Cíntia? São vários, São vários. Alguns falam 110, outros falam até 150. São os efeitos que ela nos traz aí quando ela chegar pra gente. Fiquem todas conectadas. Se você tem pergunta, deixe suas perguntas aí pra gente. O nosso telefone vai aparecer na sua tela. Vamos assistir a primeira matéria e depois voltamos com os nossos especialistas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a menopausa é um momento na vida de uma mulher quando a menstruação para. Ocorre porque os ovários deixam de produzir as hormonas estrogênio e progesterona. Ocorre normalmente com maior frequência aos 45 anos de idade ou mais. Uma vez iniciado este período, 15% das mulheres não apresentam sintomas. No entanto, os restantes 85% enfrentam diferentes consequências associadas à menopausa. Durante o período inicial, conhecido como pré-menopausa, 30% sofre muitas vezes de afrontamentos e distúrbios do sono. Após 3 a 5 anos, 1/3 das mulheres podem sofrer de disfunção sexual e cerca de 25% sofrem de incontinência urinária. A depressão é uma consequência sofrida por 20% em qualquer fase. Embora os sintomas mais comuns aos 10 anos sejam osteoporose, osteoartrose e o risco de doença cardiovascular. A menopausa traz consigo sintomas que são muito difíceis e muitas vezes difíceis de compreender para aqueles que não sobrevivem a esta fase. É por isso que deve estar preparado a adquirir conhecimentos sobre o assunto para que não seja apanhado desprevenido. Como sabemos, os afrontamentos e calores são um dos sintomas mais comuns, pelo que se vista de forma leve e em camadas. Tente manter o seu ambiente fresco e tente técnicas de relaxamento, tais como o yoga, tai chi ou meditação. Se puder, evite completamente o café, as colas com cafeína e as bebidas energéticas. Se não os conseguir evitar, tente não os consumir após o início da tarde. Coma refeições regulares todos os dias. Tenha uma dieta saudável que tenha pouca gordura e inclua muita fruta e vegetais. Finalmente, procure pessoas em quem confie e que estejam a passar pela mesma fase. A compreensão e o apoio ajudam a aliviar o stress e a ansiedade que a menopausa traz.
E já voltamos da nossa primeira matéria, onde já tivemos aí um pouquinho de informação sobre o tema de hoje. Mas para poder esclarecer melhor o tema de hoje, temos com a gente pelo Zoom a Helena Ferreira, que é investigadora, fala lá direto de Portugal. Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde. Como estão? Vou cumprimentá-las, antes de mais, agradecer o amável convite para estar aqui e desejar um feliz 2023 para todas e todos. Obrigada, para você também. E já temos a primeira pergunta para você. Helena, explica aí pra gente o que é a menopausa e por que acontece. Bem, a menopausa é um processo biológico natural e perfeitamente normal na vida das mulheres. Se caracteriza pelo fim das menstruações espontâneas e pode ser confirmada após 12 meses consecutivos sem qualquer período menstrual. Tendo apenas em consideração este processo biológico natural que acabei de referir, uma vez que existem outros processos pelos quais as mulheres podem entrar em menopausa, acontece porque com o avanço da idade existe uma redução na atividade dos ovários, que deixam de libertar óvulos mensalmente, e os estrogénios começam a ser produzidos em menor quantidade, assinalando o fim da fertilidade das mulheres. Obrigada. Olá, Helena, tenho uma pergunta. Antes de deixar de menstruar, esse é um sintoma, né, mais claro. Antes desse, quais outros poderiam acontecer? Na verdade, o termo menopausa, é importante que se calhar que se esclareça isto, é usado por nós fazendo uso do senso comum. O nome científico para o período de transição do ciclo reprodutivo das mulheres para o ciclo não reprodutivo é climatério. O climatério está dividido em 3 fases: a perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa e que pode começar a ocorrer por volta dos 40 anos, a menopausa, que corresponde à última menstruação, e a pós-menopausa, que é o período posterior a 12 meses consecutivos sem qualquer período menstrual. A grande maioria dos sintomas ocorre na perimenopausa, não sendo isto linear, porque cada mulher é um caso. E eu tinha mesmo essa pergunta para você: com qual idade que começa a menopausa? Ou varia de mulher para mulher? Varia muito de mulher para mulher. Na verdade, por exemplo, eu tenho 53 anos e ainda estou na perimenopausa. Acreditava já estar a caminho da pós-menopausa, porque estive assim uns largos meses sem período menstrual, mas já há um mês atrás a minha menstruação resolveu aparecer de novo como presente de Natal. Por isso não sei, é um dia atrás do outro para perceber o que é que acontece, mas na verdade a perimenopausa pode se prolongar durante muitos anos. Com que idade aconteceu para você a menopausa? Os primeiros sintomas? Os meus primeiros sintomas consigo analisar agora, porque na altura nem percebi muito bem, foram há cerca de 5, 6 anos atrás. Comecei com muitas dores nas pequenas articulações, principalmente nos dedos das mãos, e com alguns problemas a nível do sistema nervoso central. Falta de memória, ansiedade, irritabilidade, fadiga, falta de concentração, uma série de coisas a nível do sistema nervoso central. Na altura tomava a pílula e decidi, por autorrecriação, deixar de tomar. Notei logo irregularidades nos períodos menstruais e os afrontamentos ou ondas de calor. Engordei também, assim, do zero, sem perceber muito bem porquê, porque não houve alteração nos meus hábitos e o meu corpo alterou imenso, porque a gordura passou principalmente a localizar-se praticamente na barriga e no estômago. Assim, foram esses os primeiros sintomas. Como você reagiu com essas mudanças, esses sintomas que aconteceram durante esse período? Bem, a primeira vez que fui à ginecologista, de quem sou amiga, devido a todos estes sintomas que estava a ter, decidimos as duas fazer uma terapia de substituição hormonal, que eu estava a lidar muito mal com tudo aquilo que sentia. Mas passado um ano deixei de fazer porque os benefícios que estava a ter eram na realidade muito poucos. E por isso é que digo sempre que depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas para quem a substituição hormonal é imprescindível e sim, devem tomá-la. No meu caso, os benefícios foram muito poucos. Eu optei por ter hábitos saudáveis e são dicas que recomendo sempre. Faço exercício físico regularmente, tenho uma alimentação saudável, não bebo álcool, não fumo, bebo muito e tomo alguns suplementos e vitaminas como a vitamina C e a vitamina D no inverno. E é praticamente isto que faço.
A nível mental, criei a página a Menopausa no Instagram, que serve muito de catarse e que me tem ajudado imenso, porque ao mesmo tempo que escrevo ou leio sobre o assunto, naturalizo e exercito os meus próprios fantasmas. É isso que tenho feito, basicamente. Muito obrigado, Helena, pela sua participação e ter dividido aí com a gente um pouquinho já da sua experiência. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder partilhar a minha experiência. Foi um gosto. Desejo maior sucesso para o programa. Muito obrigada. Nos vemos numa próxima. Bye. E também nesse bloco temos a Vivian, né? A Vivian, seja muito bem-vinda. Vivian, você é fisioterapeuta pélvica e também irá responder algumas perguntinhas que temos. Você nos escuta, Vivian? Estou escutando bem, sim. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde a todas as convidadas e feliz 2023 para todas vocês. Como ela mesmo disse, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu ajudo mulheres com mais de 40 anos a vencerem os sintomas íntimos da menopausa sem a reposição hormonal. Ai, que bom. Vivian, quais são os sintomas da menopausa e o que acontece às mulheres? Se a gente for falar de todos os sintomas, hoje em dia se agregam cerca de 150 sintomas da mulher na menopausa, né? A grande loucura é que, como a Helena falou, né, que a gente temos aí variados os 3 ciclos, né? Pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. E elas podem aparecer, os sintomas, 10 anos antes de chegar à menopausa. Ou seja, a grande maioria das mulheres chegam na menopausa em torno mais ou menos de 51, 52 anos. Os sintomas podem aparecer 10 anos antes, ou seja, com 40 anos de idade. Quais são os principais sintomas que as mulheres sempre relatam, né? Ondas de calor, que esses fogachos noturnos. Aí ela começa a ter essa onda de calor, não consegue dormir bem à noite porque ela é uma onda de calor repentina, né? Ela sobe pelo pescoço e vem pela cabeça aquele sinal de sudorese, aquele suor e de repente um calafrio muito rápido, né? E isso noturnamente faz com que ela tenha uma má qualidade do sono dela, acordando mais irritada, mais cansada, fadigada, estressada, e isso começa a dar alguns sinais tanto para a saúde íntima dela quanto para o corpo dela, né? Porque o nível de cortisol e estresse vai cada vez mais isso aumentando, prejudicando a saúde dela. Então o que a gente começa a perceber nesse período, né? Essa fraqueza, essa fadiga vai fazer com que ela não consiga ter o despertar do desejo sexual. Daí ela já vai estar comprometida para fantasias, desejos, para iniciar uma relação sexual. E quando ela inicia, qual que é a função do estrogênio na nossa região íntima? Aumentar a circulação sanguínea. E quando a gente começa a ter essa flutuação do estrogênio, a gente acaba diminuindo a circulação dessa região íntima, tornando ela mais enfraquecida, porque ali naquela região, o que a grande maioria não sabe, é que ela é formada por músculos, né? Nós temos 13 músculos na região do assoalho pélvico, e ele é responsável pelo posicionamento dos órgãos pélvicos. Ela mantém a bexiga lá em cima, mantém o útero no seu lugar, o reto também na parte de baixo. Ela é responsável pelo controle da micção, quando a gente está armazenando urina. Quem que fecha ali a uretra são os músculos do assoalho pélvico. A mesma coisa também para evacuar. Sentiu vontade de evacuar? Estou agora gravando o programa, não posso ir ao banheiro. Então a gente tem aquela contração reflexa para que passe ali os movimentos, né, peristálticos, para que a gente possa evacuar posteriormente. Ela também é responsável pela sexualidade. Então, a partir do momento que a gente tem essa flutuação de hormônio, a nossa região íntima também começa a sofrer consequências, né? Principalmente quando ela ultrapassa os 50 anos de idade. Ela vai começar a perceber quando ela espirra, tosse, tem algumas perdas de urina. Quando o banheiro está muito longe, ela está muito apertada, ela começa a perder algumas gotinhas de xixi pelo caminho. Também ela começa a ver que essa diminuição desse sono dela, essa agitação noturna, essa insônia que ela vai ter, ela vai começar a ir mais vezes durante a noite no banheiro. Aí essa mulher, ela começa a beber menos água com medo de perder xixi, ela começa a ficar viciada no banheiro, toda hora, ai, eu vou em tal lugar, vou fazer um xizinho antes, e tudo isso gera enormes consequências e vem junto com todos esses sintomas da menopausa.
E como a gente falou do estrogênio da circulação sanguínea, quem produz a nossa lubrificação vaginal é a circulação sanguínea naquela região. E quando a gente tem a diminuição do estrogênio, diminui a circulação sanguínea, então a mulher vai ter mais dificuldade para ter ali na fase fisiológica a excitação. Então a lubrificação dela vai ficar comprometida, que começa a aparecer a secura vaginal, muitas têm relação, sente dor, algum sangramento pós-coito, e tudo isso eu ajudo essas mulheres a vencerem esses sintomas íntimos da menopausa. E Vivian, são vários sintomas, né? Você falando aí, ficamos pensando aqui, nossa, muita coisa. E quais os tratamentos que você orienta assim para poder aliviar essas mulheres que estão passando por esse período? O tratamento de primeira linha, hoje em dia, cientificamente, é a terapia de reposição hormonal, tá? A gente tem vários tipos de terapia, tanto via oral, que alguns ginecologistas não recomendam, para você ter uma menor absorção. Hoje em dia, o que está muito em alta são os hormônios isomoleculares, que são os famosos bioidênticos, né, que a gente fala, que tem de aplicação subcutânea, implantes hormonais, só que muitas mulheres não podem estar realizando, ou porque teve um câncer de mama, câncer de endométrio, às vezes tem 3 contra-absolutos que não podem fazer a terapia de reposição hormonal. Então a primeira coisa que eu oriento é mudar a qualidade de vida. Não tem jeito, gente, é mudar a alimentação, tirar o açúcar, glúten, praticar atividade física, que é de suma importância, uma ingesta hídrica adequada, praticar meditação, tudo que você possa ir a reverter, né, esses sintomas, principalmente os fogachos, né? Os fogachos aí, a ingesta de açúcar, ele aumenta muito esses calorões noturnos. Então, a partir do momento que você começa a ir retirando o açúcar aos poucos, nada a gente pode ser radical, porque o corpo sente, imagina, por anos você se alimentando desse jeito e de repente você tira tudo de uma vez, vai ser um estresse muito grande. Então, vai aos pouquinhos, procura um nutrólogo, um nutricionista, para você conseguir trabalhar a melhor parte dessa sua qualidade de vida. E melhorando a qualidade de vida, os sintomas com certeza vão amenizando, né? Tanto se melhora a insônia, se melhora os fogachos noturnos, consequentemente você vai dormir melhor. Com a prática de atividade física, você vai ficar mais relaxada, vai dormir melhor, vai liberar neurotransmissores que causam prazer para o seu corpo, além de você melhorar aí a osteoporose, porque querendo ou não, a musculação, né? Que hoje em dia o Congresso de Endocrinologia viu que a musculação, ela consegue reverter um caso de osteoporose para osteopenia. Então a gente consegue reverter vários sintomas da menopausa com a mudança da qualidade de vida, e para essa região íntima a gente precisa trabalhar o quê? A musculatura. Tá certo? Então, o que eu sempre passo? Eu tenho uma página na internet chamada Menopausa com Prazer, e lá a gente passa exercícios que a gente vai falar aqui mais pra frente sobre exercícios íntimos, hidratação vaginal, mudar alguns hábitos, como a ingesta hídrica adequada. Tem mulheres que tomam 4 litros de água e pesam 60 quilos, sendo que hoje em dia a Sociedade Brasileira de Urologia pede para fazer um cálculo, né? Pega o teu peso, multiplica por 35, vai dar a quantidade exata de ingesta hídrica que você tem que fazer no período de 24 horas, e tudo isso muitas mulheres não sabem, né? Elas acham que conforme está vindo o processo de envelhecimento, é normal ter um escape de urina, é normal sentir uma dor numa relação sexual, mas esses sintomas são muito comuns às mulheres. O que a gente não pode fazer hoje em dia é normalizar, é sempre em busca para a gente conseguir vencer esses sintomas e passar pela menopausa de uma forma mais leve, mais prazerosa, e tentar curtir o máximo essa fase, porque essa fase, como a Helena falou, é um processo natural da vida. Não tem como nós pularmos a menopausa. Para a gente pular a menopausa, nós teríamos que morrer. Então a menopausa é uma fase fisiológica que nós temos que continuar, e tem como nós vivermos muito bem, né? Eu tenho inclusive um programa de treinamento online que as minhas alunas, né, que eu chamo elas de prazerosas, elas falam: doutora, parece que eu voltei há 20, 30 anos atrás, coisas que eu nunca imaginei que eu iria sentir novamente, e hoje eu já consigo sentir. Então é possível a gente ver esses sintomas de uma forma mais leve. Vivi, a gente já volta com você, só precisamos assistir mais uma matéria e a gente volta. Minimizar os sintomas associados à menopausa é o objetivo que muitas mulheres desejam atingir. Embora exista tratamento médico disponível, existem também alguns remédios naturais que ajudam as mulheres a lidar melhor com os sintomas da menopausa.
gripes, insónia, osteoporose, aumento de peso, aumento dos níveis de colesterol, obstipação, alterações do humor, entre outros. Tome nota das seguintes alternativas naturais que o podem ajudar a combater estes sintomas desconfortáveis. Ferro e cálcio. Os fluxos de calor que as mulheres na menopausa sofrem durante a noite impedem um bom descanso e isto, por sua vez, causa fadiga e mau humor. Para tratar este cansaço e voltar a sentir-se vital e animado, não se esqueça de incluir alimentos ricos em ferro, tais como os espinafres, lentilhas, amêndoas, aveia, sultanas ou grão de bico na sua dieta. O cálcio é essencial para o cuidado dos seus ossos e dentes. Não se limita a produtos lácteos, existem alimentos ricos em cálcio, tais como o peixe, sementes de sésamo, frutos do mar ou algas marinhas. Vitamina D. A vitamina D traz bem-estar, reforça o sistema imunitário, promove a absorção do cálcio pelo intestino e ajuda a manter a pele mais saudável. Com o início da menopausa, é necessário proteger e fortalecer os ossos para prevenir a osteoporose. Por isso, é importante monitorizar os seus níveis de vitamina D. Pode complementar sob supervisão médica. A exposição controlada e diária ao sol durante pelo menos 15 minutos por dia pode também ajudá-la a regular os seus ritmos circadianos e ajudá-la a dormir melhor. Sementes de chia. Para regular o trânsito intestinal, as sementes de chia são uma boa escolha para ajudar a limpar o intestino e também para facilitar o controle do seu peso. São uma grande fonte de ômega 3 e possuem antioxidantes que combatem os danos dos radicais livres. Pode incluir sementes de chia na sua dieta, adicionando-as aos smoothies em algumas refeições ou sobremesas saudáveis. O mais importante é ter uma dieta saudável e equilibrada que evite açúcar, alimentos processados e refrigerantes e dê prioridade aos alimentos reais. Também esquecer o fumo e os estilos de vida sedentários, o que só agravará os sintomas da menopausa. Então, você estava falando aí como prevenir, né, os sintomas de uma maneira natural. Teria mais alguma dicas? Tem dicas de alimentação, ginástica íntima. A ginástica íntima a gente vai falar a próxima pergunta, não é? Já quer fazer, Cíntia, a pergunta? E eu tenho uma pergunta assim, você falou que aos 40 anos as mulheres, algumas já podem surgir com alguns sintomas, né? Para a menopausa. É possível a mulher já começar a se prevenir para que os sintomas venham a ser mais leves? Com certeza, né? É o que a gente sempre fala, a prevenção é muito melhor do que tratar, né? Muitas vezes, o que a gente percebe hoje em dia? Que a mulher, ela já vem engravidando cada vez mais tardias, né? Então, muitas hoje em dia estão sendo mães aos 35 anos, aos 40 anos, né? E tem uma porcentagem que acaba entrando na menopausa em torno de 40 a 45 anos. É mínima, mas existe. Agora, você pensa essa mulher que acabou de sair de uma gestação, querendo ou não, a gestação já prejudica o assoalho pélvico dela, que muitas mulheres não sabem, porque você libera hormônio como ocitocina, relaxina, que ele vai dar uma frouxidão ligamentar nessa região pélvica, vai dar essa fraqueza nessa musculatura íntima, e ainda por cima você já entra de logo numa menopausa, né? Em torno de 5 anos já entra de cara e nunca fez um treinamento pélvico. Ou você ainda continua aí com uma qualidade de vida ruim, dormindo pouco, ingerindo bebidas alcoólicas, fumando, e tudo isso prejudica a saúde da mulher, não só da mulher, de todos os seres humanos. Então a qualidade de vida, o quanto melhor você conseguir construir isso, menos sintomas vocês terão na menopausa, né? Eu acompanho muito uma educadora física chamada Ana Pritt, da Maduras Saudáveis. Ela tem 63 anos, ela nunca fez terapia de reposição hormonal. Ela falou, Vivian, eu não tenho sintoma nenhum, porque ela sempre praticou atividade física, sempre teve uma boa alimentação, então é possível. Então, muito melhor a gente preparar
para a chegada da fase de pré-menopausa, menopausa, do que a gente esperar os sintomas chegar e tentar correr atrás, né? Então, o que eu oriento? Vamos tentar mudando aos poucos a sua qualidade de vida neste momento. Vamos começar a olhar um pouco mais para a sua saúde íntima, né? Não é porque você está envelhecendo que você não precisa mais ter relação sexual. Não é porque você está envelhecendo que é comum você usar um absorvente porque você está escapando xixi. Desse absorvente pode vir futuramente prolapsos, e aí você vai ter que fazer uma cirurgia. Só que hoje em dia, a cada 10 mulheres que fazem cirurgia, de 5 a 7 voltam a ter os mesmos sintomas, né? Inclusive, eles estão vendo estudos, por que isso, né? Porque você ainda mantém aí certas atividades inadequadas que está prejudicando a sua musculatura íntima. Então, tem como a gente começar a trabalhar isso antes da menopausa para não sofrer tantas consequências durante esse período. Vivian, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter respondido aí as nossas perguntas. Foi um grande aprendizado. Esperamos ver você numa próxima aqui com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada a todas. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, Vivian. Também aqui hoje com a gente nós temos a Cristina. Boa tarde, Cristina Mesquita. Autora, você é presidente da Associação Portuguesa de Menopausa? Sim, isso mesmo, olá. Olá, seja bem-vinda ao Rompendo o Silêncio. Obrigada e muito obrigada pelo convite. Olá, Helena, muito prazer em conhecê-la. Olá, Márcia, muito prazer, e olá a todas as pessoas que nos estão a ver e aquelas que nos vão ver mais tarde. Sim, sim, que tá interessantíssimo hoje o tema, né? É muita coisa para falar. Parabéns por terem escolhido esse tema, muito bom. Olha, eu acho que esse tema daria uns 2, 3 programas. Sim, muitas coisas para falar. São muitas perguntas de ouvintes, perguntas nossas, perguntas e mais perguntas. E já temos um aqui para você, Cristina. Qual o período de idade em que aparece as diferentes fases da menopausa e quais respectivos nomes e sintomas? Então, em primeiro lugar, para eu responder, agradecer a pergunta a quem fez, e para eu responder, deixa-me dizer, eu tenho 58 anos, fiz ontem, ainda me custa dizer 58. Parabéns! Muito obrigada. E então, eu estou em pós-menopausa. Sou autora da obra Descomplicar a Menopausa. É o primeiro livro escrito em português de Portugal sobre menopausa, primeiro e único, não há mais nenhum. Há alguns livros traduzidos do inglês e do espanhol em Portugal, mas sobre a realidade portuguesa e sobre as mulheres portuguesas, não há mais nenhum livro, só há o meu. E isso dá-me muito prazer por poder estar a participar na literacia para a menopausa e com este contributo, porque nem todas as pessoas têm acesso à internet. Sim. Infelizmente temos que pensar nisso, e quem não tem acesso à internet, se tiver um livro, pelo menos já tem acesso a alguma informação, e isso é muito bom. É excelente. E eu estou muito orgulhosa por poder ser a pessoa que fica na história da menopausa em Portugal como a primeira autora de um livro sobre menopausa. Depois dizer qual é a idade, e para além disso eu fundei um movimento em Portugal, que é uma comunidade online de saúde em menopausa, que tem centenas de milhares de pessoas. São mais de 40 mil numa população de 10 milhões, o que é muito significativo. Portanto, há 2 milhões e 800 mil mulheres em Portugal com idade superior a 45 anos. Isto os dados mais recentes dos censos. Significa que mais de 15% estão neste movimento. Por um lado é bom, por outro lado é muito mau. Significa que o governo em Portugal, o nosso Estado, não se preocupa em criar respostas que devia ser da sua obrigação para as pessoas em menopausa. Dizer então, ainda bem que nós existimos, mas espero que um dia o Estado português se preocupe connosco, porque afinal nós somos as mães do mundo. Verdade? Sim, portanto, verdade. Respeito por isso.
E então, dizer também, a menopausa é um dia apenas na vida de uma mulher. Um dia. O dia que faz 12 meses que aquela mulher menstruou pela última vez. E em princípio não vai menstruar mais. Em princípio, porque às vezes pode menstruar. Portanto, isso é menopausa. Um dia, quando faz 12 meses que foi a última menstruação. Porque o processo de menopausa em si não é uma coisa no tempo. O processo de menopausa é um processo. E um processo é algo que perdura no tempo. E o processo de menopausa está ligado à atividade hormonal desde a primeira menstruação, até antes. Portanto, quando é que começa o processo de menopausa? Começa com a pré-menopausa, com a primeira menstruação. Quando é que termina? Com o fim de vida. É quando termina. Como dizia há pouco a Vivian, que eu gosto tanto de ouvir falar. Como ela dizia, isso é uma coisa que nos acompanha sempre. Portanto, isso só não acontece se nós morrermos antes. E se calhar não é bom sinal. Não é uma boa ideia. A menopausa é um privilégio. O que diz a literatura médica científica é que a idade média de menopausa na Europa são os 51 anos. Portanto, a idade média de fim das menstruações. Mas, na verdade, sabe-se agora que a menopausa começa com as variações da menstruação. Quantos efeitos? Estão relatados na literatura médica 110 efeitos ou impactos possíveis percepcionados pelas pessoas do processo de menopausa. Algumas pessoas sentem-nos todos, outras não sentem nenhum e outras sentem alguns. O que é que dizem os números? O que é que diz a literatura médica científica? Diz assim: 70% das pessoas vão sentir efeitos de menopausa, 30% não vão sentir nenhum. Dentro dessas 70% que sentem alguns efeitos da menopausa, dentro dessas 70%, 85% sofrem horrores com eles. O resto sentem-nos, mas não lhes dão tanta importância. Qual é o primeiro efeito de menopausa? Está descrito que as irregularidades menstruais são o primeiro efeito relacionado com o processo de menopausa percepcionado. Porque há alguns efeitos que desde a menstruação já são relacionados com o processo de menopausa, mas que nós não damos conta deles, não são somatizados pelo organismo, mas estão lá. Mais ou menos pelos 45 anos, que é quando os primeiros efeitos de menopausa se começam a fazer sentir, então aí sim começamos a sentir algumas coisas que preferíamos que não acontecessem, mas acontecem, e os primeiros são as irregularidades menstruais. Há meses em que a pessoa menstrua mais que uma vez, há outros em que não menstrua, está períodos sem menstruar e depois, como dizia a querida Helena, que aconteceu com ela, a menstruação uma vez resolveu aparecer e já não aparecia há tanto tempo. Pronto, isso pode acontecer durante muito tempo, até vir o tal, que é o último, que faz 12 meses que nunca menstruou. Portanto, são tantos os efeitos. Há uma coisa que a menopausa não é. A menopausa não é uma doença. A menopausa é tão doença como a gravidez ou como a menstruação. Portanto, como ninguém diz que uma pessoa grávida está doente, também não digam que uma pessoa em menopausa está doente, porque não está. Tem efeitos como a gravidez, tem efeitos, mas não tem sintomas, porque sintomas têm as doenças. E as palavras pesam. Vamos nos habituar, estamos no século XXI, há tanta informação, graças a Deus, todos os dias a ciência descobre mais uma coisa positiva para nós acrescentarmos à nossa vida para a melhorar a cada dia. E o que nós temos é que afinar aquilo que dizemos. Não podemos referir-nos à menopausa, aos sintomas da menopausa, porque senão um sintoma de gravidez é a barriga crescer. É sintoma? Não é sintoma. São sinais. É um efeito. Sim. A gente já volta com você, a gente só precisa chamar uma matéria, tá bem? Já voltamos, Cris. Não é segredo. As hormonas podem ter e têm efeito no humor de uma mulher ao longo da sua vida.
estima-se que 75% das mulheres com ciclos menstruais regulares apresentam sintomas físicos e psicológicos desagradáveis nos dias que antecedem os seus períodos. Contudo, durante a menopausa, algumas mulheres podem experimentar uma cascata de sentimentos que pode variar desde a ansiedade e desconforto até à libertação e alívio. A menopausa é um período na vida de uma mulher caracterizado pela cessação da menstruação. Episódios depressivos podem ocorrer durante esta fase e podem ser agravados se a mulher tiver tido anteriormente dificuldades na sua relação com o seu parceiro, problemas de saúde crónicos ou uma falta de apoio no seu ambiente. Como em qualquer outro período de mudança e transição, não é raro experimentar sentimentos de tristeza ou tristeza extrema pelo que se perdeu. O que se perde neste caso pode estar relacionado com a perda da juventude e da capacidade reprodutiva. Sentir dor por perder algo é um processo normal, mas é importante distinguir entre dor e depressão, especialmente quando ambos os estados partilham sintomas como a perda de interesse em atividades que costumavam proporcionar prazer, problemas em adormecer ou falta de apetite. Como distinguir entre eles? A depressão, além de ser um período mais longo e intenso, mergulha a pessoa num estado emocional em que ela sente que a sua vida está paralisada, que é incapaz de avançar para ultrapassar este processo. A isto deve acrescentar-se a possibilidade de sofrer de sentimentos como a ansiedade, incapacidade de se divertir e a falta de energia para as tarefas habituais. O tratamento de um processo depressivo associado a um estado de menopausa com um ou outro tratamento dependerá da gravidade dos sintomas, dependerá também da existência ou não de fatores de risco, tais como pensamentos frequentes de suicídio. Durante a menopausa, algumas mulheres podem sentirem-se bem agora e sentirem-se deprimidas momentos depois. Podem também chatearem-se com as pessoas à sua volta por causa de pequenas coisas. E se acrescentarmos a tudo isto os fluxos de calor e perturbações do sono, a situação parece complicada, mas existe uma solução. Coloque-se nas mãos de um especialista. Cris? Nos escuta? Cristina? Sim, estou aqui. Podemos fazer outra perguntinha para você? Sim, por favor. Ok. O que é a terapia hormonal e para que serve? Ok, então, a terapêutica hormonal da menopausa é descrita muitas vezes com outros nomes que se calhar o melhor é nós começarmos a afinar os nossos lindos ouvidinhos, dizendo sempre da mesma maneira que é a maneira mais adequada. Não é mais correta, porque correto cada um tem a sua, mas é a forma mais adequada. Porque terapêutica hormonal, e eu que trabalhei durante tanto tempo com outras terapias hormonais, por exemplo, fatores de crescimento e etc., na área clínica, sei que hormonas há para muitos efeitos. Então o melhor é quando nós nos estamos a referir à terapêutica hormonal que é utilizada na menopausa, falarmos assim, ao mais simples, é terapêutica hormonal da menopausa. O que é isso? Acaba por ser uma forma de repor as hormonas que vão diminuindo em quantidade no organismo da pessoa. E eu digo da pessoa propositadamente e porque temos aqui a Helena connosco e ela investigou questões de género. A menopausa não é uma coisa de mulheres, a menopausa é algo de pessoas, porque há pessoas que não nasceram, que nasceram homens, mas se sentem mulheres e nunca vão ter a menopausa. E o contrário, está a ver? Portanto, quando nós dizemos menopausa das mulheres, não. E outra situação, menopausa impacta toda a gente, tanto quem lhe dá o corpo como quem está à sua volta. Portanto, menopausa é algo das pessoas. A terapêutica hormonal vem colmatar os efeitos que a falta de algumas hormonas, nomeadamente a progesterona e os estrogénios, que são vários, e causam no corpo da pessoa. E isso é terapêutica hormonal.
convém termos presentes que há muitas formas de terapêuticas hormonais que podem ser conseguidas, por exemplo, por intermédio de algumas plantas e de alguns suplementos, e há outras que são sintetizadas em farmácias, portanto, na indústria farmacêutica, que são testadas e regulamentadas e transformadas em pequenos comprimidos e que são, ou então, em adesivos para colar na pele ou em gel transdérmico, e cada uma deve ser pensada de acordo com as características de cada pessoa. Há pessoas que são candidatas aos pensos transdérmicos, há outras que são candidatas ao comprimido, há outras que são candidatas a não fazerem a terapêutica hormonal. Como se diz habitualmente, one size doesn't fit all, porque cada pessoa tem o seu tamanho que deve ser respeitado e a sua história que deve ser muito conhecida por quem a ajuda, para que a terapêutica hormonal seja uma ajuda realmente e não seja um perigo que lhe pode causar graves problemas na vida. Olá, Cris. Eu tenho uma pergunta ainda relacionada com esse tema, né, de hormônios. Como aumentar as hormonas de formas naturais? Quando eu ouvi essa pergunta, fiquei um bocadinho... Como aumentar? Por exemplo, nós não podemos dizer que é uma forma natural de aumentar nenhum elemento do nosso organismo, porque nem a água é uma coisa natural. Para isso nós tínhamos que pensar o que é isso natural. A água é uma junção de várias moléculas, portanto já deixou de ser natural. O ar é natural? Não, nada é natural. Portanto, nada é natural no sentido, se nós pensarmos natural no sentido de ser parecido com o que nós temos no nosso organismo, ok, mas o que vem do exterior deixa de ser natural porque acaba por transformar-se noutras matérias que não é igual àquela que era antes de entrar. Portanto, forma natural, se quisermos ir pelo lado mais fácil, se calhar o óleo de onagra, alguns suplementos alimentares, mas é preciso muito cuidado porque, uma vez mais, um tamanho não serve para todos. E aquilo que funciona de uma determinada maneira num organismo de uma pessoa pode funcionar de forma completamente diferente e até antagónica no corpo de outra. Portanto, melhor é estarmos muito atentas ao nosso corpo, vermos como é que ele funciona, vermos aquilo que se adapta e sermos adeptas do que dizia há pouco, penso que a fisioterapeuta pélvica que temos aqui connosco, que eu não me lembro do nome, que é apostar no exercício físico. O exercício físico salva-nos, consegue fazer com que haja determinado aumento de algumas substâncias que nos dão boa disposição, que nos dão a sensação de bem-estar. E isso sim já depende de nós e do que nós conseguimos fazer, e é menos e é mais natural do que qualquer químico que nós podemos ingerir. Muito obrigada. Sim, respondeu sim, Cris, e muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Tá? Obrigada. E temos também hoje aqui com a gente a Márcia. Boa tarde, Márcia, nos escuta? A gente não te escuta. Sim. Eu estava fechado meu microfone. Olá, escuto sim. Boa tarde, você é palestrante, educadora e criadora de um projeto Menopausa Sem Vergonha. Isso, eu sou educadora física de formação. E hoje eu dou aulas de yoga dance, trabalho com sou facilitadora de grupos de mulheres, né? Então a gente trabalha muito autoconhecimento, autocuidado e autoamor. E em 2020, em plena pandemia, foi que eu criei um projeto Menopausa Sem Vergonha. E ele surgiu online em 2020. Então, lá no meu Instagram, Meio Século de Mulher, tem mais de 50 lives com profissionais da área da saúde e alguns convidados falando sobre menopausa e climatério. Tudo que vocês podem imaginar, assim, todos os profissionais, fisiopélvica, fiquei bem feliz que tem uma fisiopélvica aqui hoje, uma área importantíssima para ser tratada nesse período e a vida toda, né? Tem educadores físicos, médicos de todas as especialidades, porque a menopausa, ela é
ela é uma fase da mulher. Achei muito legal o que a Cristina falou, que eu sempre digo, não é uma doença, né? Então ela precisa ser tratada com ela é multidisciplinar. Ela precisa ser vista como a mulher como um todo. Por isso, então, nesse meu projeto, Menopausa Sem Vergonha, a gente fez lives com profissionais de todas as áreas. Não vou me estender com essa apresentação. Quero dizer que eu estou super feliz de estar aqui, agradecida por vocês terem me convidado. É uma honra. E dar uma boa tarde, aqui no Brasil é boa tarde, né, para todas que estão aqui, as convidadas, colegas, e para todos os telespectadores que estarão nos assistindo. E um feliz 2023, com muita paz, muita fé na vida e fé em Deus. Igualmente. Para você também. Mas temos aqui uma perguntinha para você. É possível engravidar durante a menopausa? Bom, para a gente falar sobre isso, a gente precisa voltar um pouquinho e falar sobre os óvulos, né? Então, nós, mulheres, a gente nasce com um número X de óvulos já determinados. Então, não tem a gente não desenvolve óvulos ao longo da vida. Não, eu vou nascer com um número X e vou permanecer com esse número X durante a minha vida. Quando eu começar a minha menstruação, lá na menarca, que é a primeira menstruação, a cada menstruação esse número de óvulos vai diminuindo. Então a gente vai perdendo esses óvulos a cada menstruação, né? Porque a gente sabe que a menstruação é quando o óvulo não é fecundado, então cai no útero, o útero está lá todo preparadinho, o endométrio para receber o feto, quando não vem a gravidez, isso tudo vai sair em forma de menstruação. Então todo mês a mulher vai perdendo esses óvulos que ela já nasceu com eles. O que acontece no climatério? No climatério, esses óvulos eles vão diminuir drasticamente essa produção, porque eles estão lá e eles vão, a cada mês eles vão ser produzidos, vão vir para o útero. No climatério, isso tudo diminui. Por quê? Porque a mulher já não vai ter tantos óvulos ali para lançar no útero. Além de diminuir a produção de óvulos, vai diminuir também a produção hormonal, de progesterona e estrogênio principalmente. Passando do climatério, ela vai chegar na menopausa. A menopausa é a última menstruação, como todas as colegas já falaram, né? Então é quando a mulher definitivamente não menstrua mais. Ela é determinada a partir de 1 ano sem nenhum tipo de sangramento. O que acontece então? Na menopausa, ela para de produzir óvulos, ela diminui drasticamente a produção de progesterona e estrogênio. A progesterona, o estrogênio, ele cessa totalmente a produção pelo útero e a progesterona ainda tem algum resquício. E a progesterona e o estrogênio é que são responsáveis por preparar o útero para a gravidez. Como ela não tem mais essa produção e não tem mais óvulos, então a minha resposta é não. A mulher não pode engravidar, não engravida mais se ela já está na menopausada. Se ela já teve aquela última menstruação, já ficou 1 ano sem sangrar e já está determinado pelo médico, por ela mesma, que ela menopausou. Pronto. Então ela não vai, definitivamente ela não vai mais engravidar. A não ser que, hoje em dia, né, a gente sabe, as mulheres, como acho que foi a Vivian que comentou, a Helena, acho que foi a Vivian que comentou, né, as mulheres estão engravidando mais tarde, então elas estão deixando para ter filhos lá pelos 35, quase 40 anos, e às vezes elas levam um susto, porque quando chega aos 40 anos, elas estavam tomando, por exemplo, um anticoncepcional sem pausa, e seguiram tomando toda a vida, até os 40, aí resolveram engravidar, vou parar de tomar anticoncepcional. Uma dificuldade de engravidar e às vezes elas podem até se deparar com uma menopausa que já aconteceu. Então, muito raro, claro, né, menopausa aos 40, antes dos 40 ela é considerada menopausa precoce, eu não sei se já foi falado sobre esse assunto, até o que eu vi não. Então isso é bem importante também, né, a menopausa, aqui no Brasil a média de idade é entre 48 e 52 anos. Mas a gente sabe que ela pode acontecer a partir dos 40 anos. Antes dos 40, ela é considerada menopausa precoce.
E também ela pode acontecer por várias outras razões, como, por exemplo, a mulher teve um câncer e precisou fazer um tratamento para o câncer. São alguns tratamentos com quimioterapia que fazem com que a mulher entre numa menopausa por medicação. E tem também a menopausa cirúrgica, que é quando a mulher retira ovários ou ovários e útero. Então, como ela não tem mais ovários, ela não vai ter a produção de óvulos, consequentemente, ela não vai mais menstruar, consequentemente, ela entrou na menopausa. Então, é um assunto, como tu falaste, né? Muito extenso, tem muita coisa para a gente conversar. Então, é isso. Então, o que acontece com essas mulheres que resolvem engravidar mais tarde e, de repente, estão menopausadas? Elas podem recorrer à medicina reprodutiva, né? Que aí seriam a gravidez por fertilização in vitro, que hoje é muito comum, que aí ela vai usar óvulos congelados ou óvulos doados, e a inseminação artificial, que não é, para quem está menopausada, não é tão comum, porque é preciso fazer todo um trabalho nesse corpo da mulher para que ela possa preparar esse útero para receber um neném e ovular, que não é o caso, ela não ovula mais. Então, o mais utilizado é a fertilização in vitro, e que ela vai receber esse óvulo que ela congelou lá atrás, ou de alguma doadora, vão fecundar isso no laboratório e depois colocar no útero. Mas também é um processo bem difícil, porque a mulher precisa preparar o útero para receber esse óvulo, que é o que a gente falou também agora, né, sobre a progesterona, o estrogênio. A progesterona é que vai nos dar essa caminha que é feita para o bebê, para esse feto, né? A progesterona é responsável por criar esse endométrio, essa caminha que vai receber o feto. E a mulher, como não tem mais a produção da progesterona, vai ficar mais difícil, então ela precisa fazer um tratamento hormonal. É extenso, então não vou me estender muito nesse assunto, mas só para terem uma ideia desse tema, tá? Mas a resposta Você tem não. Uma pergunta, a mulher menopausada não engravida, desculpa. Olá, Márcia. Assim, o nosso tempo está bem curto, bem corrido hoje. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, em poucas palavras, qual o lado bom da menopausa. Então, no meu projeto eu fiz uma pesquisa com mais de 200 mulheres e sim, tem o lado bom da menopausa. Várias citaram, mas principalmente seria não menstruar mais, porque tem muita mulher que odeia menstruar, né, que passa o tempo inteiro com TPM e tal. O segundo fator é não se preocupar mais com a gravidez, ter tempo para se conhecer mais, se reconhecer, né? Porque tem muita mulher que na menopausa se olha no espelho e não se reconhece as próprias reações por causa desses sinais todos, né? Principalmente a irritabilidade, mudanças de humor, que é muito comum. E outro lado bom é fazer tudo com calma, sem pressa, respeitando esse novo tempo. Porque depois de uma certa idade, com a menopausa, nosso tempo é outro. Eu estou com 57 anos, faço 58 mês que vem, e ainda não estou menopausada, eu ainda estou no climatério. E eu devo isso muito à minha qualidade de vida, ao que eu fiz durante toda a minha vida. Porque outra coisa que eu queria deixar para vocês é isso. A menopausa ela é construída desde a nossa primeira menstruação. Então, a gente precisa conversar sobre isso com todo mundo, com todas as meninas, mulheres, porque é preciso fazer antes. A Vivian falou sobre isso também, né? Prevenção. É o melhor, é a gente se cuidar, é a gente ter a nossa qualidade de vida respeitada. Aí entra exercício, alimentação, controle do estresse, meditação e muita calma, né? Fazer as coisas que dão prazer, evitar o estresse, porque o estresse mata também. E Márcia, você falou aí do climatério. Poderia explicar pra gente o que seria um termo científico, né? O que seria o climatério? O climatério é esse período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva. O que a gente estava falando, né? A mulher, enquanto ela produz os óvulos, enquanto ela produz os hormônios, ela está na fase produtiva. E depois da menopausa, ela entra na fase não reprodutiva. O climatério é todo esse período, ao entorno da menopausa, como as gurias já falaram. Tem a pré-menopausa, que é mais ou menos 5, pode ser até 10 anos antes da menopausa propriamente dita, é onde vai começar a irregularidade menstrual, algum sintoma de calor
e insônia. Depois vem a perimenopausa, que é a transição menopausal, que aí sim, esses sinais se intensificam. Aí entra, além dos fogachos, calorões, insônia, alterações no sono, entram alterações de humor. A mulher realmente tem essa coisa de uma hora querer morder todo mundo, outra hora tá tudo bem, né? Ela não se reconhece. Insônia, a secura vaginal, a secura por todo o corpo, dor na relação sexual, escape de xixi, depressão. Tem muita mulher que se deprime muito, isso é muito perigoso, porque às vezes é confundido com uma depressão, simplesmente com uma depressão, quando é causa também, é consequência da queda hormonal. E os médicos acabam dando antidepressivos, quando na verdade existe outras formas de tratar essa tristeza tão profunda que acomete muitas mulheres. E é esse momento do climatério que a gente tem que se dar conta. Por isso é tão importante esse programa, por isso é tão importante todas nós que estamos aqui, que falamos de menopausa, para que a gente tenha informação e acolhimento. É isso que as mulheres precisam. Informação e acolhimento, para tu te dar conta do que está acontecendo contigo e poder agir. Quanto antes tu agir, melhor. Os sintomas podem, os sinais, eu também não gosto de chamar de sintomas, os sinais podem aparecer aos 40 anos, em plena vida super produtiva da mulher. A mulher está trabalhando a 1000, muitas vezes chegou no topo da carreira, está com cargos de confiança, ou está em plena atividade e ela começa a sentir essas coisas e não entende o que está acontecendo com ela. E acabam dizendo que é mimimi, que é frescura, que é TPM, que é isso, que é aquilo. Quando, na verdade, se ela souber que isso já faz parte dessa nova fase da vida, ela vai encarar de outra forma. E falando mais, a gente vai normalizar essa fase, esse termo menopausa, que ainda é tão assustador. As mulheres ainda têm vergonha, ainda entram em pânico se alguém disser, tu tá na menopausa? Menopausa é coisa de velha. Não, não é coisa de velha. A gente precisa mudar essa visão. Não sei se eu respondi. Você respondeu sim, Márcia, respondeu sim a nossa pergunta. Muito obrigada pela sua participação. Dias, eu queria só, vocês tinham me pedido uma poesia, se der tempo, eu queria só falar para vocês essa poesia, que eu acho que encerra bem essas nossas participações. Dá tempo? Sim, dá, pode falar, né? Então vamos lá. Menopausa é um novo ciclo de vida, morte e renascimento. O meu desejo é seguir conectada, com determinação para me manifestar inteira, visceral. Eu não sangro mais todo mês. Que esse sangue se transforme em sabedoria e criatividade para eu parir novos projetos. Que eu siga fluindo pela vida sem rigidez e livre de padrões. Que o meu fogo, que ainda arde, me dê forças para eu fazer as transformações que eu necessito. Que eu olhe com confiança minhas fragilidades e vulnerabilidades. Isso é coragem. Que eu consiga me acolher em momentos de lágrimas e me impulsionar sem pestanejar para aquilo que eu desejo. Que eu possa viver com liberdade e leveza a minha menopausa sem vergonha. E eu lancei um monólogo. Quem sabe a gente leva esse monólogo para Portugal, para o Canadá, para onde for. O monólogo Menopausa Sem Vergonha. Sim, beijo, muito obrigada. Seguimos no amor. Foi um prazer estar com você. Tchau, Márcia. Muito obrigada. E vamos assistir agora o nosso testemunho. Meu nome é Andréa Muresan e eu tive uma infecção urinária muito forte, aguda. Eu saberia que o poder de Deus podia me ajudar e eu fiz uso do azeite. Eu lembro que na madrugada de segunda para terça, eu não dormi e ali eu vi que realmente Deus podia fazer algo sobrenatural. Então, fazendo uso do azeite, eu tive a experiência de ser curada, porque fazendo a oração, lendo a palavra de Deus, tudo nos fortalece. Hoje, eu estou curada, eu não tenho mais nada. A determinação e decisão com oração, né, ao tocar o azeite no meu corpo, eu pude entender que Deus estava ali. Era só uma confiança naquele momento mesmo de dor, que eu podia realmente passar aquele momento difícil, mas que eu não estava sozinha. Hoje eu tenho uma saúde completa, 100%, fazer uso do azeite, porque o azeite ele sempre existe nos meus
momentos a qual eu entendo que quando eu faço uso desse azeite, tudo que é relacionado à minha fé, Deus pode também fazer que isso seja além. O alívio veio também na minha alma, né? Porque eu realmente pude sorrir depois, eu não estava mais angustiada como vão ser os próximos dias. E com o uso do azeite, várias situações eu consegui alcançar. Eu consegui alcançar até na vida profissional, na vida espiritual. Diariamente ele faz parte do meu uso dia a dia. Então, amigas, como você pôde acompanhar no programa aqui com a gente hoje, essa fase da vida vai chegar para todas nós mulheres, né? Ouvimos as especialistas falando e ouvimos também as dicas, o que podemos já começar a fazer, a colocar em prática para que essas fases, para que esses sintomas, para que esses sinais, eles não sejam tão assim impactantes na sua vida. E como podemos acompanhar também no testemunhos essa senhora que teve infecção e fez o uso do azeite e os sintomas foram aliviados. É o que eu tenho para falar hoje para você. Nós teremos no fim desse mês, no último domingo desse mês, a distribuição do óleo consagrado. E esse óleo consagrado é aquele remedinho que todas nós precisamos ter em casa, não é mesmo, Cíntia? Porque ele faz exatamente isso. Ele ajuda no que os outros medicamentos não são capazes de aliviar. E o óleo tem poder para isso, para poder aliviar aquele sintoma ali. Você talvez esteja agora no período, na fase da menopausa, ou até na pré-menopausa ou pós-menopausa, e você ainda sente os sintomas. Faça uso do óleo, vem buscar o seu óleo, se prepara para você vir adquirir o seu óleo já no fim desse mês. E se de repente você está passando por um problema que necessita urgentemente, né, desta unção com óleo, pode vir qualquer dia aqui até a nossa igreja, na 2420 Dufferin Street, em qualquer andar, no primeiro, no segundo, no terceiro, em qualquer idioma também, estaremos aqui prontos para fazer essa unção em você e a oração de fé, para que assim você possa ser curado, né, livre de todos os sintomas, seja de qual doença você está passando agora, né, qual situação esteja passando também. E logo mais, no próximo domingo, né, no final do último domingo do mês, você irá receber o óleo e levar para a sua casa. Mas de antemão pode vir qualquer dia que vamos ungir você e fazer essa oração de fé. E já agora, nesse instante, nós também vamos orar por você. Convidamos a você, então, a participar da oração com a gente, fechando seus olhos. Vamos orar. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nesse instante, meu Pai, nos colocamos para Te pedir, meu Deus, em favor de todas, meu Pai, que nos assistes nesse instante. Meu Deus, daquelas que ainda irão assistir, meu Deus, esse programa, porque se interessaram pelo tema, meu Deus, menopausa. Meu Deus, elas estão na pré, algumas estão na menopausa, outras já passaram por ela, meu Pai. Mas assim, só o Senhor sabe o que elas passaram nessa fase. Muitas não estavam preparadas, meu Deus, para isso. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter dado, meu Pai, a direção para que muitas, meu Deus, aprendessem, pegassem algumas dicas hoje, meu Deus, para quando o momento chegar, elas poderem passar, meu Deus. Algumas já começam a se preparar já após acabar essa programação.
Oh, meu Deus, eu te peço em favor de todas elas, meu Pai, de todas essas senhoras, de todas essas mães, avós, meu Deus, todas que nos acompanham de suas casas, no hospital, meu Pai. Está sentindo dor nesse instante, seja lá, meu Deus, o que elas estiverem passando. O Senhor, meu Deus, conhece a todos, meu Deus, os seus olhos passam sobre a terra, meu Deus, e o Senhor conhece a todos e sabe, meu Deus, o que se passa dentro de cada um de nós. Oh Deus, alivia a dor dessa pessoa que nos assiste, que ouve, que participa dessa oração, meu Deus. Que elas já venham ver resultados, sinais, meu Deus, do Teu poder, que elas já possam usufruir, meu Pai, disso já nesse instante, meu Deus. Prepara essas que precisam, meu Deus, adquirir esse óleo. Dê coragem, meu Deus, condição, para que elas venham estar aqui, físicas, meu Deus, para que elas venham estar aqui com a gente nesse último domingo desse mês, ó Deus. Meu Deus, eu te peço e te entrego a vida de todas elas em Tuas mãos, ó Deus. E agradecemos ao Senhor, porque sim, sabemos que o Senhor irá se manifestar na vida delas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa, Rompendo o Silêncio. Mas você pode deixar suas dúvidas, você pode deixar suas sugestões, você pode nos contactar. Fiquem à vontade para vir nos encontrar, porque aqui estamos para poder te ajudar. Nos vemos, então, no próximo episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye.